Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. E hoje eu recebo aqui a Margarete Braga, do Sincor Pará. Seja bem-vindo, Margarete. Olá, Anderson. Obrigada pelo convite. Obrigada, Seguros na Prática, esse podcast que já é um sucesso. Obrigada. Tiago Sarturi, presidente do Sindicato dos Corretores de Rondônia e Acre. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, Anderson, obrigado pelo convite. Érico, agradeço aos Seguros na Prática. Hoje vamos falar sobre seguros, números, economia e o que mais for de interesse de todos. A conversa vai ser boa. E a gente tem também aqui Érico Parente, o Érico, que é presidente do Sindicato dos Corretores lá do Amazonas, Roraima. Então, ele já esteve aqui com a gente na Conferência Seguros na Prática. Se você ainda não conferiu nenhum conteúdo da conferência, aproveita aí, acessa na nossa plataforma. Érico, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Anderson. Estou aqui empolgado para a gente falar novamente de desenvolvimento regional do mercado de seguros, de falarmos sobre os desafios dos corretores na região norte, dos desafios e das oportunidades, principalmente, né? Não adianta a gente falar só sobre desafios, mas a gente precisa entender as oportunidades do mercado de seguros na prática. É isso, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes, um recado importante para você. A gente já lançou a nossa plataforma de conteúdo, então se você quer ter acesso aos nossos conteúdos, aos nossos cursos, aos conteúdos dos eventos que a gente já realizou e vamos realizar agora em 2023, e ter acesso a muito conteúdo para desenvolver a sua corretora, a sua equipe, tem tudo isso dentro da plataforma do Seguros na Prática. Quer saber mais informações? Clica no link, está aqui na descrição desse vídeo, saiba mais. A gente então, vamos para essa conversa, pessoal. A gente já volta. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho de como é o mercado, né, de seguros na região norte, entender quais são as oportunidades para o corretor de seguros. Margarete, queria começar com você. Conta um pouquinho para a gente como é que é o mercado de seguros. Primeiro, né, como é que é a economia, né? O que o Pará entrega aí para o Brasil e a gente entender um pouquinho de onde estão as oportunidades para o corretor de seguros no Pará. O Pará, ele tem uma economia mista, ele tem comércio, serviço, mas ele vive também do minério. Nós temos poucas indústrias, mas o Pará, no geral, em termos de seguro, ainda está o foco ainda é comércio e serviço. E se a gente for explorar um pouquinho os ramos de seguros, então a gente tem empresarial, tem transporte. Nós temos todas essas carteiras, nós temos, mas ainda o nosso grande é o automóvel. E esse ano, né, por causa dos 3 anos da pandemia, ela cresceu muito, que foi o Vida. O Vida e o Saúde cresceu muito na nossa região. E o corretor de seguros que trabalha lá, que atua, né, no Pará, em geral ele atua mais regionalmente, ele já está se desenvolvendo, tendendo, vamos dizer assim, a nível Brasil, agora com as oportunidades que a gente tem no digital. Como é que é o perfil do corretor de seguros lá no Ele é Pará? muito regional e hoje a gente percebe que está crescendo muito no nosso interior. Nós temos grandes corretores de seguro no nosso interior, que é uma fonte que está crescendo muito de captação de seguros. Legal. E, Tiago, você é meu conterrâneo. Eu vim de Porto Velho, de Rondônia, em 2000, ano 2000, acho que era isso, 2000. E faz tempo. Tinha 12 anos aproximadamente. Tinha 12 anos e vim buscando oportunidade. Já tive a oportunidade de voltar em Rondônia. Vi que é um mercado, é uma cidade, né? Porto Velho lá, o estado como um todo cresceu. Sempre quando eu ouço notícia no jornal, olha aí, existe. Eu virava para as pessoas e falava, Rondônia É existe lá. real, é É real real. lá. E tive a oportunidade de ver algumas notícias assim ao longo desses anos que eu estou no Rio de Janeiro, do mercado evoluindo, né, da economia crescendo, da cidade, se tornando relevante nos vários segmentos. E aí, para a gente entender, Thiago, como é que é o mercado lá de Rondônia, economicamente falando, né, e onde estão as oportunidades para o corretor? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, Anderson, hoje Rondônia é muito forte no agronegócio. Então, assim como a Margarete colocou no Pará, Rondônia também tem uma economia mista. A capital, hoje, aproximadamente em torno de 600 mil habitantes. O estado de Rondônia, ano passado, no censo de 2021, atingiu 1 milhão e 800 mil habitantes, com uma produção muito forte no agro. O agronegócio do estado de Rondônia ele vem se desenvolvendo em uma velocidade muito acelerada.
Então, só para vocês terem ideia, Porto Velho, a capital, tem o 4º maior rebanho bovino do Brasil. São 1.100.000 cabeças de gado em Porto Velho. Então, até trazendo isso para a nossa realidade de seguros, é uma tecla que eu tenho batido constantemente, a oportunidade para explorar os produtos do agro. A carteira das seguradoras, a esteira de produtos voltadas ao agronegócio. Então, desde a época que você saiu lá nos anos 2000, muita coisa mudou. Depois foram construídas 2 usinas ali no entorno de Porto Velho, que trouxe muito desenvolvimento econômico, contribuiu muito com o desenvolvimento imobiliário da região. Então, Porto Velho subiu prédio, muitas construções também horizontais, terrenos valorizaram. Então, a realidade econômica e financeira da capital e do estado mudou muito desde aquela época em que você saiu de lá. Eu represento Rondônia e Acre, né? O Sincor é Rondônia e Acre. Então, existe um elo entre Rondônia e Acre que é um ponto estratégico, inclusive, para o Brasil. Então, nós temos ali a rodovia BR-364. Esse ano, em março, foi inaugurada a ponte que liga Rondônia ao Acre. Então, antes o estado do Acre ele era ligado aos outros estados do Brasil apenas por água e ar, né? Então, era balsa ou avião. E é um ponto estratégico para escoar a produção. Então, a BR-364 ela é a famosa saída para o Pacífico, que tanto se diz. Então, grupos chineses, governo brasileiro e empresários dos 2 países vêm investindo no desenvolvimento da famosa saída para o Pacífico, porque você corta um elo de comunicação com outros continentes. Ao invés de sair aqui do Porto de Santos, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e dar a volta no continente, você atravessa o país via terrestre, que é muito mais rápido, e a saída vai se dar lá em Lima, lá no Peru, que é a saída para o Pacífico. Então, você corta aí metade do caminho. Então, é uma região que está sendo desenvolvida, que vem se desenvolvendo muito, e em números, hoje nós temos aí aproximadamente 30% de veículos segurados no estado de Rondônia, menos de 30%. Então, você tem um oceano azul aí para explorar. Então, é muita oportunidade de negócio, tanto no nosso setor de seguros, quanto diversos outros setores econômicos, tanto do estado quanto da capital. Legal, Thiago. E vamos entender um pouquinho mais, Érico, quais são as oportunidades para o corretor a partir ali do Amazonas, de Roraima, e você tem um tempo aí, a gente deu uma olhada no mapa, né, e você explicou para a gente que Manaus acaba concentrando ali a maior parte da população, exatamente, do movimento econômico que acontece na região. Então, falando de uma realidade socioeconômica, Anderson, eu posso te dizer o seguinte: o estado do Amazonas é primeiro ou segundo estado em extensão territorial, mas é um dos menores em termos de população. Mas, em termos de economia, somos a 8ª economia do Brasil, tá? Em termos de produção, de PIB, mas temos um vazio demográfico populacional, sendo que a concentração dessa população está na capital. Ou seja, são 62 municípios e a capital concentra 2.600.000 habitantes e o restante, o estado, num total aproximadamente 5 milhões de habitantes, 4.800.000, tá certo? Então, ainda somos uma densidade demográfica baixa. Agora, vamos falar em números de corretores. Se somos 4 milhões de habitantes, a capital tem 2.600.000 e temos aí 860 corretores de seguros. Olha só a oportunidade, não é verdade? Em termos de profissionais especializados em proteção financeira que possam atender essa população. Agora vamos enxergar as oportunidades que precisam ser preenchidas, tá certo? O estado do Amazonas, ele tem um polo industrial gigantesco, tá certo? Por incentivos fiscais, empresas
se instalam no polo industrial, principalmente duas rodas, empresas como Yamaha, Honda, o polo de duas rodas e as empresas que fornecem seus insumos. Tá certo? São mais de 500 indústrias fornecendo componentes. Tá? Então, o polo industrial é um grande atrativo para a economia do Estado, porém, também existem oportunidades no comércio, serviços, existe um número de servidores públicos muito grande também, existe, em termos de comércio e serviço, aí, temos 10 shoppings na cidade, então existe um número muito grande de comércio e serviço, que ainda pode evoluir também, está em franca expansão, que são oportunidades que o mercado de seguros pode atender, tá certo? Uma coisa bem interessante, há cerca de 30 dias atrás, eu estava no meu escritório, recebendo inclusive um executivo comercial de uma seguradora, e houve um incêndio no restaurante do saguão do meu prédio. Então, tivemos que evacuar. E, na semana seguinte, houve outro incêndio em outro restaurante. Então, assim, são coisas que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, preencher essas lacunas, tá certo? E aí a gente tem esse desafio, tanto de número de corretores, preencher essas oportunidades e, por que não, os corretores de todo o Brasil entender quais são as oportunidades, não é verdade? Tem oportunidade para o corretor, com certeza. E tem um movimento que eu enxergo, e aí vou citar aqui um amigo nosso em comum, o Eliseu. O Eliseu é lá de Cacoal, Eliseu Dias, lá de Cacoal, Rondônia. E o Érico também, eu acho que é um exemplo disso, de corretores que, mesmo estando em cidades que, em relação ao mercado de seguros, não tem muita representatividade, são corretores de seguros que se tornaram protagonistas, que começaram a aparecer nacionalmente, se tornaram referência pelo trabalho que fazem, e aí a gente viu esse movimento. A gente percebe, por exemplo, o Eliseu tendo iniciativas que não são relacionadas necessariamente à região que ele atua, né? Cacoal, se vou pensar quais são tem oportunidade lá? Tem, mas ele acaba entendendo que, pô, minha fronteira não é a cidade, não é o estado, posso Ela atuar não é nacionalmente, não é geográfica. Isso. E aí quebrou essa barreira e começou a atuar nacionalmente. Imagino que o Érico também tem oportunidade em outros estados. A gente conversou com um corretor de Manaus, que começou a atuar com seguro de transporte, e em poucos meses ele estava lá com 7 apólices de seguro de transporte, e eram clientes da região mesmo, do Pará, do Nordeste, e ele começou a atuar nacionalmente. Na visão de vocês aí, Thiago, comenta um pouquinho o que tu enxerga que o corretor, como é que ele quebra essa barreira para também, porque às vezes ele vai escolher um ramo que tem uma limitação. Perfeito. O local vai acabar limitando ele. Mas como é que ele quebra essa barreira para começar a atuar nacionalmente, para começar a aproveitar oportunidades fora da região dele também, apesar dele estar lá numa cidadezinha, numa região que às vezes não é muito representativa? Eu vejo, Anderson, da seguinte forma. Hoje, com tecnologia, mídias sociais, hoje nós estamos, acho que praticamente, eu não vou dizer 100%, mas quase 100% do tempo conectados. Então, hoje nós temos acesso à informação, a números econômicos, financeiros, cursos, enfim, conteúdo de qualidade e gratuito na palma da mão. Então, eu vejo o corretor de seguros, e eu sempre digo isso para todo mundo, o corretor de seguros ele é um empresário, ele é um empreendedor, né? Então, ele precisa buscar oportunidades de expandir, primeiro, a mentalidade dele. Então, acho que o primeiro passo é abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mentalidade para outras realidades, igual você bem colocou. Há exemplos não só no nosso segmento, mas de empresários em cidades pequenas, em número populacional, mas que ele faz negócios em números que compete com grandes empresários, por exemplo, de São Paulo, de Minas, aqui do Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo é você buscar ampliar, abrir a tua cabeça, abrir a mente, abrir a visão, procurar conteúdos de qualidade, como o que vocês se propõem a entregar. WhatsApp, Instagram, Google, enfim, todas as mídias sociais, elas nos aproximam de grandes pensadores, grandes mentes,
de conteúdo de qualidade que antes seria mais difícil acessar. Então, o que eu sempre digo, o primeiro passo, a gente abrir a nossa cabeça para novas oportunidades, procurar uma forma diferente de fazer o que já era feito. Então, como você colocou, há segmentos, lógico, que você vai atuar, que ele precisa ser mais local. Talvez você vai precisar ter uma presença física mais atuante. E há segmentos que a tua presença digital ela vai ser mais importante. Então, por exemplo, seguros de smartphone, notebook, seguros, garantia. Há segmentos que você não precisa estar fisicamente ali na frente do teu cliente. Eu tenho exemplos, eu tenho clientes em quase todos os estados do Brasil. Eu tenho clientes em 18 estados do Brasil. Eu tenho clientes que moram em São Paulo. Eu tenho um cliente que mora em São Paulo. Ele é meu cliente há 12 anos. Eu nunca encontrei com ele pessoalmente. A família dele, todos são meus clientes. Aí o pai dele mora no Tocantins, a irmã mora em Brasília e ele mora em São Paulo. Eu nunca encontrei eles pessoalmente. Tudo digital, né? Online. Então, o primeiro passo realmente é esse: abrir a nossa cabeça para novas oportunidades, para mudar a nossa mentalidade. Eu sou fã de conteúdo, eu ouço muito podcast. Se você pegar aquela retrospectiva do Spotify, o meu tem 6 podcasts em primeiro. Então, esse formato de conteúdo, ele é muito bom para todo mundo que queira se especializar ou conhecer alguma coisa nova. Você coloca o podcast, fone de ouvido, vai na academia, vai no carro, entre uma reunião e outra, à noite, antes de dormir, ou antes de tomar café, enfim. Eu acredito que realmente o primeiro passo é abrir a nossa cabeça para uma forma diferente de atuar. E, Érico, tem oportunidade, a gente falou do nível da população, né, da grande quantidade populacional. A gente sabe que é um desafio a questão de renda, né, de pensamento das pessoas, do brasileiro comum, médio, né, vamos dizer assim, entender que a partir do momento que ele tem uma determinada renda, ele começa a pensar em seguros. Mas apesar disso, apesar desses desafios, você acredita que tem oportunidade lá para seguro de vida, para seguro de pessoas, né, de modo geral, na região norte, de modo geral? Tem muitas Até porque a tua atuação é também mais voltada para planejamento financeiro, não é isso? Exato. Você me deu uma deixa fantástica, adorei, muito obrigado. Eu penso da seguinte forma, Anderson. Tenho formação em economia, então eu penso sempre em renda, né, e planejamento financeiro. Então, quando eu falo com os meus clientes, eu não sou um corretor de seguros. Eu sou um planejador financeiro daquela pessoa. Tá? Inclusive, ontem à noite, um cliente me ligou. Só um exemplo prático e rápido. Ele queria, na pandemia, mudar de apartamento para uma casa porque o filho não podia nem brincar. Então, eles estavam isolados. Eu falei, por que você não aluga? Ao invés de comprar, aluga e vende o teu apartamento. Nessa que você vendeu, tá? Não compra outro, não. Mantém no aluguel e aplica. Tá? Hoje, o corretor de seguros ele pode falar sobre aplicação financeira, tanto com fundos de investimentos, quanto uma coisa que é poderosíssima, que são fundos de previdência, onde você pode fazer a oportunidade de fazer um trabalho de redução tributária. Tá? Isso daí já dá um lucro para aquela pessoa de 27,5%, só com a redução tributária, mais a rentabilidade. Então, é dessa forma que eu atuo. Mas, além disso, também existem riscos que nós protegemos com ativos financeiros em seguro, tá certo? Então, o seguro ele está muito interligado com o mercado financeiro, só que ele é um ativo de proteção, tá? Né? Ele é uma ferramenta de proteção, tá? Dos riscos que podem existir, tá certo? Então, existem riscos. Enquanto existir risco, vai surgir uma oportunidade de proteção daquele risco. É um seguro. Tá? Então, as pessoas podem dizer, tá difícil. Tá difícil por quê? Porque você não está atuando de uma maneira mais global com o teu cliente, tá? Se conectando melhor com o teu cliente para entender as necessidades que ele necessita, que ele precisa ter de proteção. Tá? Então, eu penso dessa forma. E produção de conteúdos, a internet está aí para facilitar o nosso trabalho, nos conectarmos.
Eu costumo dizer hoje que primeiro a gente se conhece na internet para depois a gente se conhecer presencialmente aqui, com essa oportunidade de reunirmos com a equipe do Seguros na Prática para debatermos sobre desenvolvimento na região, tá? Então, primeiro a gente se conheceu num grupo de WhatsApp, Verdade, tá certo? já Que tem o alguns nosso anos. amigo Eliseu Já tem alguns anos. é um dos líderes ali. Pensa o seguinte, Margarete, um cara lá em Cacoal, tá? Adora se conectar com profissionais especialistas no mercado. Ele disse, vamos fazer um grupo de WhatsApp para a gente falar aqui de melhorias de seguro de vida, responsabilidade civil, e ali já tem diversos profissionais de todo o país, onde a gente debate ali diariamente determinadas oportunidades. Por que o corretor não pode fazer isso? Mas é exatamente isso. Às vezes a gente é ponte, né? A gente é Exato. ponte para chegar em alguns lugares. Isso é muito importante. É muito do que o Thiago falou, né? Dessa mentalidade. Uma vez que tu quebrou essa mentalidade, não tem limite. Eu não gostei muito da onde fala você consegue deles alcançar. dois, né? Quando você pergunta para todos nós sobre o que oportunidade o corretor tem no Brasil. É muito o que os dois falaram, né? E a gente se preocupa muito, a gente que está à frente do sindicato, que a gente vê muitas seguradoras falarem no corretor de seguro se especializar. Aí quando você pergunta assim, o que vai ser o sucesso desse corretor, como ele vai atuar não só na região, como ele sai da caixinha, como ele sai dali se especializando. Sendo especialista naquele produto, ele alcança, porque é como eles falaram, a internet, ela trouxe isso, você está longe, está perto. E hoje o consumidor, ele procura o especialista, aquela pessoa que pode dar a explicação, que fala de proteção financeira, que mudou, seguro de vida mudou na vida das pessoas, né? Proteção financeira, a gente não fala mais tanto de seguro de vida. Sim. E eu queria continuar contigo, Margarete. O seguinte, a gente percebe no mercado como um todo, assim, uma nova geração chegando, né? Assumindo cargos de nível executivo nas seguradoras e, consequentemente, nas instituições que representam tanto seguradoras, o mercado segurador, como os corretores. E olhando aqui para vocês, todo mundo aqui novinho, né? Comparado. Obrigada. Quando a gente fala, né, Érico? Pô, tem uns dinossauros aí do mercado de seguros, uma galera que já vem construindo, né, o mercado de seguros já nos últimos 20, 30 anos. Alguns são meus professores, passei pela faculdade de seguros e alguns deles são meus professores. Mas a gente percebe um pouco dessa troca, né? Uhum. Dessa nova geração chegando. E aí, Margarete, como é que tu enxerga essa vamos dizer assim, essa nova geração chegando, por exemplo, lá no sindicato? Que mentalidade que vem com essa geração? O que acontece? A forma se você tem um tempo ou não, se você é dinossauro ou não, o que importa é a forma que você traz isso para a sua vida. Se essas pessoas que elas têm, mesmo uma idade avançada, já viveram vários momentos da indústria dos seguros nesse mercado, se elas conseguirem se atualizar, viver esse momento, é como você falou, porque você traz só segurador e corretor. Mas a gente está vindo com uma geração de consumidor que consome muito diferente seguro, e a gente tem que estar pronto para essa geração. Como a gente vai vender seguro para essas pessoas, para esse consumidor, que ele é altamente tecnológico, que ele não exige mais tanta presença física, que ele não fala ao telefone com você, ele só fala por WhatsApp. É isso que a seguradora e o corretor de seguro tem que estar pronto. Além da gente estar com a tecnologia, com inovação, com capacitação, vem uma geração aí que consome diferente seguro. Então, quando a gente fala quem está novo, quem está velho, não é a idade que muda. O que muda é, como o Thiago falou, é a nossa cabeça. A gente está preparado para a mudança. Hoje, a gente está aqui no podcast, é isso que tem para hoje. É essa comunicação, é essa forma que chega a informação. Eu entro no carro, eu coloco logo um podcast. Eu quero saber o que está acontecendo. O que está acontecendo tanto no meu mercado, o que está acontecendo lá fora. Então, é isso que a gente está pronto. E quando você fala de sindicato, eu já peguei o sindicato já com uma geração que já vinha fazendo umas mudanças muito importantes. A gente ainda encontra, assim, uns desafios, porque o mercado, o corretor de seguros, a pandemia, ela virou o corretor de seguro de cabeça para baixo. A inovação já vinha, a digitalização já vinha,
Mas a gente ainda achava algo distante, o corretor ainda achava assim que não era. E a pandemia ela trouxe para o hoje, para o agora. E foi uma quebra muito, muito, muito importante para a gente, né, para o mercado seguro. Então, no sindicato, a gente já vê uma facilidade de introduzir algumas práticas. E, Thiago, 32 anos, né? Acertei, né? 32, isso. Qual é a mentalidade que tu vem para ser presidente? Você falou até que é recente, né? O teu mandato. E qual a mentalidade que tu traz? Qual a tua expectativa? 32, 33 agora em janeiro. Já estou no mercado aí há 15 anos aproximadamente. Eu comecei aí com 16 para 17 anos. A minha mentalidade, não só no nosso segmento, no setor de seguros, mas eu sou empresário em outros ramos também que nada tem a ver com a nossa atividade, é sempre de contribuir, de levantar do sofá e realmente contribuir efetivamente com a mudança, com aquilo que a gente acha que gostaria que acontecesse. No caso do sindicato, tem uma frase que eu repito muito, inclusive na nossa cerimônia de posse, fiz questão de frisar novamente, que as pessoas costumam perguntar o que o sindicato pode fazer por mim. O corretor pergunta o que o sindicato faz por mim, não só no nosso segmento, mas em todos os setores do associativismo, das entidades de classe. As pessoas se perguntam o que aquela entidade vai fazer por ela. Quando eu acho que a mentalidade deve ser o que eu estou disposto a fazer pela entidade. O que eu, corretor de seguros associados, estou disposto a fazer para contribuir com o sindicato, para ajudar na melhoria da minha categoria. Então, é essa mentalidade de trazer realmente as pessoas para perto, os corretores para perto do sindicato, para contribuir. Hoje, o que a Margarete faz, o que o Érico faz, o que eu estou fazendo, acredito que todos os presidentes e dirigentes sindicais sempre fizeram, é uma doação. Então, hoje, nós doamos aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então, a minha mentalidade realmente é de unir o mercado, de mostrar para ele a importância da entidade, porque uma pessoa sozinha, a voz dela fica baixa. Então, 10 pessoas unidas, a voz já fica um pouco mais alta. 100 pessoas unidas, a voz é bem mais alta. Então, e transformar essa voz em uníssono, né? Uma única voz pedindo, reclamando quando precisa reclamar, brigando quando precisa brigar, e com o intuito de trazer melhoria para a categoria. Então, aí você deixa de olhar o indivíduo, você deixa de olhar o Thiago, o Érico, a Margarete, e passa a olhar o mercado. Então, o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer, o que a instituição vai fazer para o mercado. É um pouco da ajuda de cada um. A experiência de cada um, o conhecimento de cada um, a participação de cada um. Há pessoas que não podem participar de forma financeira, essa pessoa participa de forma intelectual, de forma presencial. Contribuindo conhecimentos, né? Com conhecimento. Há outros que podem participar de forma financeira, de forma intelectual, de forma física. Então, cada um participa com o que pode. Toda ajuda ela é sempre bem-vinda. Ajuda de qualidade. Pessoas que realmente tenham interesse de contribuir com a evolução da categoria. Sempre colocando os interesses coletivos acima dos interesses pessoais e individuais. Na verdade, no sindicalismo, no associativismo, enfim, na forma coletiva, não existe pensamento individual, existe pensamento coletivo. Mesmo que esse pensamento ele vá de encontro com o que eu, sozinho, penso. É sempre o pensamento coletivo. E eu acho que é isso. Esse é o propósito, como estava falando. Eu acho que esse é o propósito de qualquer instituição representativa, coletiva, né, que pensa no coletivo. E o mercado de seguros é isso também, né? É uma mutualidade. Então, é abraçar um pouquinho disso também. É um dos princípios nossos, né? E, Thiago, obrigado, então, pela tua participação. Tu acabou de receber uma ligação aí, já vi. Vai precisar dar uma saída, mas obrigado. A gente vai continuar aqui com a conversa, então. Anderson, obrigado pelo convite, mais uma vez. Seguros na Prática, parabéns pela qualidade do conteúdo, por levar a informação de qualidade para o nosso mercado, por realmente doar o teu conhecimento, o teu tempo, para contribuir com a nossa evolução, com a evolução de todos os corretores.
Parabéns para Margarete, pelo Érico, obrigado pelo convite. E o agradeço. Sincor Rondônia Acre está sempre à disposição de tudo que for voltado para os corretores, especialmente para os corretores de Rondônia Acre. Obrigado, Thiago. A gente vai, agradeço. igual o jogo de futebol aqui, a gente vai fazer uma substituição. A gente já volta. Obrigado. Estamos de volta e substituição feita, Marina. Cheguei. Chegou. Cheguei, vamos falar, vamos começar aqui já falando que o Érico eu estava ali nos bastidores, e o Érico teve uma fala que é o que a gente mais conversa aqui, né? Que o corretor ele tem que se comportar como um empresário. Porque às vezes ele fica ali só naquela, não, eu só faço assim, né? Mas o corretor precisa se comportar como um empresário. Como é que vocês veem isso? Bom, a minha visão é de que vivemos numa indústria de seguros, tá? Somos empresários de proteção para os nossos clientes. A gente, nós como corretores de seguros, intermediamos proteções através de um contrato de seguro, tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, precisamos desenvolver esse mercado através de formação de equipes, tanto equipes de venda e principalmente de pós-venda. Porque muitas vezes, quando você é um corretor individual, né, você inicia a tua carreira profissional, faz diversos negócios, cria uma carteira de clientes e depois não consegue dar conta de atender esses clientes. Uhum. Então, é necessário você criar aí uma linha de produção para que você, corretor, que faz as intermediações, você não fique no operacional de fazer 10 cotações de automóvel para entregar uma proposta para o teu cliente e o teu cliente diz, isso aqui não está boa, aí você tem que voltar e fazer essa ponte. Então, você precisa ter uma equipe que te dê suporte para isso. Eu vou contar a experiência da minha empresa, corretora. Hoje, eu faço mais a gestão da empresa, do negócio, e a minha esposa, que também é corretora de seguros, tá? Ela é a parte comercial do negócio. Tá? Só que ela não pode concentrar essas atividades operacionais no seu dia a dia. Então, ela tem 2 pessoas que dão suporte comercial para que ela negocie com os seus clientes. Tá? E ela não é só corretora de automóvel, não, porque o automóvel ele só representa 30% do nosso negócio. Tá? Nós vivemos a proteção financeira do que é mais importante. São as pessoas que estão atrás do volante. São as pessoas, chefes de família, mãe ou pai que tenham filhos, que têm que se preocupar com sua família, com seu legado, com o envelhecimento, com a longevidade, tá certo? Essas são as oportunidades que existem no varejo. Legal, hein? E conta para mim, Margot, a gente aqui no Rio de Janeiro virou testemunho de seguro de vida, que a gente gosta de falar, né? Como é que é lá no Pará? O corretor já tem essa noção de que é importante a gente proteger as famílias, né? Como o Érico estava falando. Como é que está esse comportamento lá dos corretores? Conta aí, já que você está aí no Sincor, como é que você enxerga isso? Então, como eu falei, na pandemia, nessa retomada, e na pandemia a gente viveu muito essa preocupação de proteger as famílias. E hoje a gente vê que as pessoas não veem mais o seguro de vida como um seguro para deixar para a família em si, vê como deixar aquela família assegurada por anos. Né? A preocupação dela, que naquele momento muitas famílias têm inventário e elas não vão ter acesso tão rápido a esse dinheiro. E um seguro de vida é aí que entra a proteção familiar. Ele já é aquele dinheiro para você ter logo na mão rapidamente. Então, quando você fala a expressão testemunha, eu queria entender, Marina, porque existe até para me levar, né? Um humorista aqui no Brasil que ele fala, né, que é testemunha de CrossFit. Então, ele vai pro CrossFit entendi. e aí depois ele fala, não, é muito bom. Tá. Aí eu inventei que eu sou testemunha de seguro de vida, porque eu entro no Uber aqui no Rio de Janeiro e aí eu viro que a gente está conversando, eu acho que todas as conversas, eu não sou corretora, posso dizer, todas as conversas elas podem girar em torno de proteção. E aí eu entro no Uber e eu viro, quem já escuta o nosso podcast vai me achar repetitiva, porque de tanto que eu bato nessa tecla. Entendi. Por isso a ideia do testemunho. Eu entro no Uber
E eu virei e falei, mas teu carro tá no seguro? Aí o Uber, tá no seguro, né? A gente mora no Rio de Janeiro. Margarete, Mas, a Marina, ela tá numa classificação que eu digo no mercado de seguros daquela agente propagadora. Dura. E falando de agente Eu tô propagador, encantada. temos É. cada corretor, ele tem um cliente que ele é um propagador. É. Propagador É o que a natural, gente ele não te chama, cobra a gente nada por chama aquilo. Veste a isso. camisa. aquela Ele veste a propaganda boca a camisa. boca. Eu né? sou Exatamente. apaixonada por seguros, Então, né, eu tenho um gente? testemunho para dizer a vocês que a minha esposa, ajudei ela a iniciar nessa carreira do mercado de seguros, mas ela iniciou atendendo uma rede de consultórios odontológicos. Uhum. Então, ela atende diversos profissionais dentistas. E um deles, ele é um professor de curso de empreendedorismo para o dentista, Uhum. tá certo? Ele também ajuda o dentista a desenvolver o seu negócio. Uhum. Né? E ele entende que o dentista ele é um profissional liberal que ele também necessita de proteções. E ele Sim. mesmo já utilizou, e a esposa dele recebeu uma indenização em vida, porque o seguro de vida não indeniza só morte, É isso. indeniza em vida, Uhum. um diagnóstico de câncer. Então, ele também é testemunha É de uma isso. indenização Eu do gostei. seguro. É E hoje isso. ele propaga. Teve uma ação que ele fez no Instagram dele, disse, olha, gente, toda vez que acontece um imprevisto e você, dentista, deixar de trabalhar, como é que fica a tua renda, as tuas proteções, a tua família, as tuas despesas? Então, é o seguinte, e se você cometer um erro profissional e alguém aí já ia te tocar na demandar na responsabilidade civil. justiça, né? Então, fala com a Bianca, tá aqui o link do WhatsApp dela, e pede para ela te atender numa proteção financeira. E nesse dia, essa recomendação bombou de prospecções. Prospecções Só para para você ter É ideia. porque a gente precisa falar na linguagem do público final, né? A gente bate muito aqui nessa tecla. Porque quando você traz para conversa, do jeito que a gente está fazendo aqui, você desmistifica muita coisa, né? Então você torna aqui, ó, no igual. Cara, você precisa. Na verdade, Marina, quando a gente conversa com as pessoas, a gente traz o poder da escuta. O que o outro pensa. Porque, às vezes, quando você tocou ainda agora, Anderson, sobre o aumento das pessoas terem o poder de fazer seguro financeiramente. Hoje sobra um dinheiro para ele fazer financeiramente um seguro. E quando a gente fala de seguro de vida, já que a gente estava falando de testemunha de vida, a gente tem seguro de vida de R$5, R$9, ele não é mais inalcançável como antigamente. Então, a cultura, quando você bate papo com o Uber, com o taxista, ele te traz uma informação, ele não alcança aqui um seguro tanto do automóvel, quanto um seguro de vida da residência, ou de qualquer outro ramo, do que o mundo dele está no alcance dele. E é esse bate-papo que às vezes a gente conversa e ele diz, poxa, eu posso então fazer, eu vou pensar na minha família de outra forma, né? Eu vou procurar um corretor de seguros. A gente sempre puxa a orelha do corretor nesse sentido, porque o cara tem o seguro de auto e não tem de vida. Por que esse corretor não ofereceu? É o que a gente sempre fala e o que todos os sindicatos sempre falam em capacitação, em oportunidade. Hoje a gente está falando muito de oportunidade. Todos os temas que a gente traz no Sincor Pará é de oportunidade de negócio. Esse ano eu assumi em março. Então, desde março até hoje, todo profissional que a gente levou para o Sincor Pará foi para falar de oportunidade. Como o corretor vai abrir a cabeça dele para ver o automóvel, já que está diminuindo o número de ganho dele, o que ele pode fazer? Porque o corretor de seguro ele é pleno. O corretor de seguro ele é pleno, então ele pode trabalhar com qualquer carteira. Então, essas oportunidades que a gente quer dar, capacitar ele para ele trabalhar outros produtos. E é como você falou, ele tem o mesmo cliente e ele não tem todos os produtos do cliente dele na carteira dele. Não tem. E é assustador, né? Já que a gente está falando aí de capacitação, um outro tópico que é muito interessante para a gente esclarecer é o que é o Sincor, né? Já que a gente está aqui com 2 presidentes, o que é o Sincor, assim, em linhas gerais? Uma definição, Érico, o que é o Sincor? Bom, o que eu posso te dizer é que o propósito principal do Sindicato dos Corretores, que ele é patronal e ele não defende o empregado, e sim Não, dos securitários. o empresário,
né? O papel principal é promover o desenvolvimento do mercado de seguros, tá? Esse desenvolvimento ele está linkado aí com diversos agentes do mercado, principalmente o corretor de seguros, que é o protagonista, o intermediário entre um cliente e uma seguradora para encontrar uma solução de proteção financeira para ele, tá? Está envolvido as seguradoras, a escola de seguros, empresas como a Seguros na Prática que promovem o desenvolvimento de conteúdos e também de educativo, né? De produtos, empresas anexas ao mercado também, como empresas de logística, de assistências, empresas de saúde, tá certo? Então, o sindicato ele está entrelaçado entre todos os agentes do mercado com o intuito de promover esse desenvolvimento. Então, a gente está falando aqui de oportunidades, que é para dar um puxão de orelha aqui, um sacode nos nossos corretores, para que eles entendam que não existe apenas um único produto, mas que ele pode atender o seu cliente de uma maneira mais globalizada, com outras soluções em proteção, tá certo? De fazer uma prospecção dentro do seu próprio aquário, tá certo? Onde a mina de ouro do corretor são os seus ativos em cliente, tá certo? Então, se você não faz relacionamento com o seu cliente, relacionamento com o mercado, então eu trouxe isso enquanto corretor para a visão sindical, tá certo? Para que nós pudéssemos promover esse desenvolvimento para o mercado dessa maneira, entender que somos protagonistas desse mercado, tá? Mas que também precisamos evoluir no sentido da comunicação, do relacionamento com o mercado de um modo geral, tá certo? Então, eu sempre, desde que assumi, também estou na primeira gestão, estou jovem, mas pensando aqui com a cabeça fervilhando de ideias, é que precisamos, sim, estreitar o relacionamento com o mercado, com esses agentes, com o corretor de seguros, com as seguradoras, para que possamos, na região norte, promover um desenvolvimento e um crescimento dessa indústria de proteção, que ela é riquíssima, ela representa um papel no PIB do nosso país enorme, 5%, tá certo? O agro, ele representa muito mais. Porém, a proteção ela é importantíssima para defender o crescimento econômico de diversos setores, tá? Então, a gente precisa enxergar, de fato, essas oportunidades para que possamos nos desenvolver. Agora, o que vocês têm feito lá para manter o sindicato relevante? A gente percebe que nos últimos anos é um desafio até manter sustentável, né? Uma instituição como Exatamente. o Sencor, por conta da não obrigatoriedade, né, de contribuição. Então, qualquer instituição representativa sindical, né, teve que se reinventar, mostrar o seu valor, efetivamente entregar algo de valor para o público ali que ela Eu acho que o primeiro valor... O que vocês têm feito lá para manter relevante o sindicato? Essa pergunta é excelente, é um suprassumo. Mas eu penso que, de fato, o primeiro valor é este relacionamento evoluir, de fato, para que as pessoas percebam o valor do nosso discurso. E esse discurso, ele não é só um discurso de, conte comigo. É um discurso de ações, né? Eu iniciei ainda no período entre sair da pandemia e do isolamento, então iniciei com várias ações de conteúdos digitais, onde pudéssemos promover ali debates de oportunidades em outros setores que não fossem o setor de automóvel. Fiz uma primeira live em janeiro com a Simone Magalhães, com uma pessoa especialista em seguro vida. No mês seguinte, falamos um pouco sobre a LGPD. No mês seguinte, falamos sobre oportunidades no seguro garantia em linhas financeiras com uma corretora da Bahia, Simone Fraga, especialista em linhas financeiras de garantias e outras coisas. Tá? Já falamos de oportunidades em seguro consórcio com um agente comercial da Porto Seguro. Tá? Já falamos de oportunidades em previdência também, com Anderson Matias, com Matheus Nicolau. Só fera, cara, todo mundo então teve na Conferência Seguros na amigos, Prática.
O corretor, ele precisa se conectar com outros profissionais do seu mercado para entender o que de melhor essas pessoas fazem para melhorar a sua consultoria também. Isso daí, só esse relacionamento com esses profissionais que fazem de uma maneira diferente e que entendemos que também já tiveram sua ascensão, mas o que esse cara faz de diferente? Então, precisamos entender essas práticas comerciais de consultoria em proteção para que possamos evoluir também o nosso mercado. Tá? Eu quero evoluir em número e em qualidade, o que é mais importante. Tá? Temos aí uma oportunidade de aumentarmos o número de corretores, porque havia também um gargalo. O curso de formação técnica era presencial e hoje ele é online, ao vivo, tá certo? Então, a Margarete pontuou no bloco passado sobre, poxa, existem oportunidades no interior que não estão sendo preenchidas. Por quê? Porque falta profissional, a concentração de corretores está onde? Da mesma forma, isso eu vivo também no estado do Amazonas e Roraima. Tá? Os corretores estão concentrados nas suas capitais, mas não estão enxergando outras oportunidades que estão nas cidades ao redor. Vizinhas, né? Entendeu? Nem precisa ir para fora do Brasil, nem precisa para fora do seu estado. Né? Agora, você falar de fora, eu já citei também. Tem uma amiga minha, corretora de seguros do Amazonas, mas ela migrou para Portugal e atende seus clientes de Portugal. Tá certo? Mas ela trouxe isso hoje, né? O híbrido trouxe isso. Você pode morar em qualquer lugar. E a relação de corretor de seguro é de confiança, né? Então, quando você tem uma relação de confiança com o corretor de seguros, ele pode estar em qualquer lugar. Porque você faz para vocês verem a importância do corretor de seguro. Ele é tão importante que o segurado, ele não alcança a seguradora, ele alcança o corretor de seguros. Ele fez negócio com o corretor de seguros. Olha como a gente é forte, é presente na vida das pessoas. Então, quando você traz que você tem uma amiga que mora em Portugal, esse cliente dela está fazendo com ela, seja onde ela estiver. Isso é muito forte, isso é importante para a gente. Isso precisa ser ressaltado, que quanto a importância do corretor de seguro hoje nas transações, né, de seguros. E agora, Margarete, o que vocês têm feito lá no Sincor em prol do corretor de seguros? Então, Anderson, eu meio que zerei, né, o mindset, eu fui buscar nossas dores, né? A minha dor. Eu sou uma corretora de seguros. Eu sou a segunda geração da minha família. Então, eu sempre falo, e falei no meu discurso de posse, eu nasci, meu café da manhã era papel, eu almoçava papel, a minha vida, os assuntos em casa, tudo era envolvendo seguro. A minha mãe foi a segunda corretora de seguros do estado. Então, eu vivo isso desde muito nova. Então, o que acontece? Eu fui atrás dessas dores e hoje eu estou atrás disso ainda. Eu estou buscando o que eu acho relevante para o corretor de seguro. E o Érico falou várias coisas muito importantes, essa aproximação. Eu acho que o sindicato, uma das coisas mais importantes que ele pode trazer para o corretor de seguros é essa aproximação com grandes pessoas relevantes no nosso mercado. Quando você traz uma palestra ou presencial, quando você aproxima as grandes pessoas gerentes de sucursal, isso é importante para o corretor de seguro. Ele tem que ver essa importância. Por que ele se sindicalizar? Por que é importante eu estar no sindicato? Por essa aproximação, isso que é importante. Então, eu estou indo atrás dessas dores, das dores que eu sinto, e atrás de um sindicato que me acolha. Hoje, eu considero o Sincor Pará a casa do corretor de seguros. A casa é dele, que ele se sinta ali pertencente a isso, que ele se sinta importante. Ele é importante para a gente. O corretor de seguro paraense, ele é importante para a gente, que ele se sinta acolhido. Então, quando ele vai no nosso sindicato, é isso que ele sinta. Eu pertenço, eu sou importante para esse estado, para esse segmento, para esse sindicato. Então, é isso que a gente vem buscando. Graças a Deus, a gente está tendo um aumento, né? Porque, como você falou, quando você e a Marina, vocês perguntam sobre o Sincor, hoje, que não é
hoje não há obrigatoriedade. Por que eu vou me sindicalizar? Essa pergunta eu faço todo dia. A primeira coisa que o corretor de seguros, quando eu abordo ele, por que você não está associado? Ele diz assim, o que benefício Eu você... deveria, né? Por que eu deveria? Ele me pergunta. Aí eu digo para ele, para você fortalecer a sua classe, para você, junto comigo, fazer esse sindicato crescer, para você trazer para mim o que você quer. E hoje a gente já vem fazendo a nossa diretoria, a gente tem visitado todo o corretor de seguro. Eu estou indo primeiro com os associados para a gente fazer esse trabalho de escuta. O que você espera do sindicato? O que você quer para o sindicato? É esse que é o meu plano de governo. O meu plano de governo é o que o corretor de seguros quer, o que ele espera. Benefícios, vou dar um curso de inglês, eu vou estar... Isso tudo é importante, nós temos na nossa carteira. Mas hoje eu percebo que hoje as pessoas elas não querem um desconto, e elas querem algo que você acolha, que você faça, que você traga para eles. Então, a gente já até fechou, fizemos várias coisas em 2022, que a casa ficou cheia, e já fechamos a nossa agenda para 2023, e a gente já apresentou para as seguradoras, e todas as seguradoras gostaram muito, que a gente vai estar trazendo muita inovação. A gente vai levar o Hackathon para o corretor de seguros, que vocês devem conhecer. Uhum. E o Hackathon, ele tem isso, né? Que o hack, ele é inovação no mundo real. E para a gente encontrar dentro do corretor de seguro e com ele, na presença dele, o porquê que eu vendo alto e não vendo vida para esse cliente. É ele que vai descobrir por quê. Né? E o hack, ele traz isso, ele traz algumas ideias, ele traz ferramentas que vai fazer o corretor de seguro ele mesmo descobrir por que ele oferece alto e não oferece vida. Precisa ter um aprendizado de como fazer a abordagem, né? Isso é importantíssimo. Citar, nas minhas visitas, Margarete, eu sempre questiono ao meu parceiro corretor da seguinte maneira: o que eu, entidade de classe, eu não estou aqui só pela minha beleza. Eu quero saber o que eu, entidade de classe sindical, posso fazer por você, corretor, no intuito de promover o desenvolvimento profissional do mercado de seguros, tá certo? Eu não estou aqui para defender os seus interesses individuais, mas coletivamente você pode se aproveitar deste desenvolvimento e do crescimento. E é claro que eu entendo um pouco que vai muito de melhorar o conhecimento profissional, a qualificação da consultoria, a qualificação da abordagem, a contornar objeções, porque a gente sabe que a gente vai ofertar e a primeira resposta que o cliente dá é não. E ouvir não dói pra cacete, não é verdade? Só que saber contornar objeções é que é o desafio. Então, eu entendo que eu não vou conseguir agradar a todos, mas eu entendo que eu vou agradar aqueles que estão sedentos por mudança, transformação, conhecimento, qualificação, certo? E vai haver, sim, só essa pequena mudança, eu digo que é uma pequena, mas vai dar um grande resultado, né? Certo? Já está promovendo, poxa, a gente tinha um número de associados e hoje eu já dobrei o número de associados. Sabe por quê? Porque o corretor ele já está entendendo que está havendo uma transformação. E que ele precisa estar próximo a isso, né? Exato. Ele precisa acompanhar. A gente se conecta. A gente se conecta com iguais. Então, aqueles que querem isso vão se aproximar. Eu costumo até dizer que é uma lei da atração. Mas eu não vou simplesmente ficar aqui sentado esperando eles virem. Eu também vou até eles, tá certo? Mas o voo até ele já foi presencial, é muito online, propagação de conteúdos de qualidade, tá certo? E o suprassumo é que em junho do ano que vem vamos fazer um evento em conjunto, né, com toda a região norte, um congresso regional para debatermos esse desenvolvimento da região. Já vai falar do Congresso Norte. Eu sou logo marqueteiro. Já aqui, ó, já tá eu já estou promovendo essa ação. Mas Érico e Margot, eu tenho uma dúvida, assim, a gente falou aí de capacitação, de escuta,
E existem muitas dúvidas mesmo a respeito do que é o Sincor, o que o Sincor faz. Mas o que o Sincor não é? Bom, eu acho que eu já respondi, mas respondo Vamos novamente. só para... O Sincor, Não ele é. está ali para defender os interesses coletivos e não os individuais. Aí. Tá certo? Porque eu estou como representante da entidade para promover o desenvolvimento do mercado. Então, ele é coletivo. Os interesses individuais, eles não estão na pauta, tá certo? Então, quando um corretor, eu preciso atender uma demanda, se ela é coletiva, tudo bem. Se ela não é coletiva, mas se existe um benefício de assessoria jurídica, assessoria contábil, eu tenho essa dúvida aqui, o que você pode me ajudar? Cara, eu como profissional, eu faço assim. Mas eu, como entidade de classe, também busco benefícios de promover assessorias ao corretor, tá certo? Então, o que eu mais busquei durante esse período também foram parcerias para que pudéssemos promover também serviços. Então, é aí que eu acho que também é agregar valor à vida profissional do corretor, tá certo? No dia a dia. Né? Outro dia, inclusive, esse corretor tem até uma história bem interessante. Esse corretor, ele entendeu o meu discurso, se associou, ele disse, depois ele mudou de ideia. E aí, o curioso, ele foi buscar uma dor, tentar resolver uma dor com uma seguradora, e esta seguradora disse, por que você não falou com o seu sindicato que lá tem uma assessoria contábil? Você está entendendo? Aí, eu não sei se falhou a comunicação ou se não enxergou valor, mas eu disse a ela, olha, você deve ter alguma dúvida, eu quero te entender por que você não julga mais valor, mas eu entendo e respeito você sair. Porém, os meus objetivos é a promoção do desenvolvimento profissional do corretor de seguros, tá certo? Então, ele percebeu que ele teria que voltar ali, tá certo? Então, é isso que o corretor ele precisa enxergar, né? Valor na entidade nesse sentido de, poxa, será se o sindicato resolve o problema do meu negócio? Bom, resolver 100% na sua íntegra, não, mas existem ferramentas ali que possam promover a você, né, uma melhoria na qualidade do teu negócio, né? Porque a gente está falando aqui de saber empreender no mercado de seguros. Isso. E saber empreender, existem várias dores, porque se você resolve, o equipe o empresário, ele é o cara que resolve os pagamentos, que resolve as cotações, então fica difícil. Então, precisamos nos cercar de pessoas que possam nos ajudar a seguir com o nosso negócio. Então, eu digo que no meu negócio eu tenho uma visão organizacional, que eu tenho um planejador financeiro também do meu negócio, tá? Ele me ajuda a fazer estratégias comerciais, entender onde é que estão a rentabilidade de produtos para a gente montar um projeto de faturamento do meu negócio onde se possa pagar os nossos investimentos nos interesses que nós temos, certo? Eu tenho um contador, eu tenho uma equipe contábil, tá, que me ajuda a me manter ali com uma tributação, tá certo? Eu fiz uma parceria com uma empresa de recuperação de tributos para empresários que estão no lucro presumido, onde você possa buscar ali uma recuperação tributária de PIS, COFINS, tá? É uma parceria que também é oferecida aos corretores que estão nesse enquadramento tributário. É claro que a maioria hoje está no Simples Nacional, mas existem corretores na nossa região, graças a Deus, que eles estão no lucro presumido. E por que está no presumido? É porque fatura muito. Doce problema. Tá certo? Se ele fatura muito, é porque ele vende muito. É isso. Então, ele pode também resolver o problema dele, tá certo? E problema-solução, é encontrarmos soluções em conjunto. É isso. Né? Então, o papel da entidade de classe, eu não falo o papel sindical, eu falo o papel da entidade de classe, porque representa uma classe de empresários, tá certo? Mas, por força de lei, somos enquadrados como sindicato, tá? Mas hoje eu pretendo dar uma visão empresarial de negócio
para os nossos empresários da proteção financeira. E como é que o corretor que não é associado do Sincor faz para ser um associado do Sincor, Margot? Eu já tô íntima, né? Já tô chamando de Margot. Eu gosto, eu adoro. Então, é procurar o sindicato, Sincor Pará, nós temos redes sociais, nós temos site, procurar o Sincor Pará para se inscrever. Tranquilo, facinho. Fácil. E também, Érico, lá no Amazonas, como é que faz? Eu sou tecnológico. Tô brincando. Não, é o seguinte, hoje, como tem muito a tecnologia para nos ajudar em nosso favor, hoje em dia, eu faço assim, me dá teu WhatsApp aí. Pega o teu telefone. Dá meu telefone. Não, vamos brincar aqui, ó. É o seguinte. O meu caiu, por isso. Vamos brincar aqui. É o seguinte, ó. Hoje, tá aqui, gente, ó. Existe essa figura. Na configuração do seu WhatsApp, a gente já entra numa conversa. Lê esse QR Code aqui. Peraí, tá que certo? eu vou ler o QR Code. Isso. Me manda um oi. Eu parto para ação. Deixa eu ler aqui o QR Code. Me manda um oi. Tá. Então é o seguinte, ó. A brincadeira começa assim. A pessoa me mandou um oi no WhatsApp. Aí, oi Marina, tudo bem? Eu já tenho uma resposta pronta aqui, aquela barrinha, o link, né? que é o link do cadastro. Preencha esse link de cadastro, por favor, que já é a tua ficha associativa, tá? Show. Preencheu, já entra no meu sistema e eu mando para ele, olha, tá aqui a sua contribuição associativa. Tá legal? Então, funciona dessa forma. É partir para ação. Da mesma forma, eu utilizo isso quando um cliente que agora há pouco ele entrou aqui, tá certo? Se, olha, eu fui recomendado pelo Marcelo, teu cliente, eu quero fazer um seguro de automóvel. Então, hoje eu não faço cotações, mas eu tenho equipe, mas também tenho um formulário de orçamento. Se, olha, é o seguinte, eu estou gravando uma entrevista, mas é o seguinte, eu já peguei essas informações que você já veio previamente preenchido, e já vou pedir para a minha equipe entrar em contato com você neste momento. É partir para ação, sabe? A gente faz a venda no calor do momento, da emoção. Então, se o corretor ele não tiver também essa facilidade, né? Agilidade, e ele perceber isso, uma vez, só me estendendo um pouquinho mais, uma pessoa, corretora, eu estava dirigindo, o telefone estava conectado no carro. Aí, olha... O pessoal lá da MAG me recomendou me associar porque vocês têm uma assessoria contábil, né? E eu estou querendo abrir a minha empresa. Aí, tá, tudo bem. Da mesma forma, mandei para ela a resposta automática, preenche agora a tua ficha de inscrição, tá certo? E já... Aí, para facilitar e agilizar, faz o Pix. Eu tenho até uma figurinha. Faz o Pix. Faz o Pix. Pagou a primeira contribuição. Agora eu vou te encaminhar para a minha empresa parceira de contabilidade te atender. Tá certo? E eu já vi que na rede social de vocês, lá no link da bio, também tem lá o link para poder se inscrever ficha e se cadastral. tornar a ficha cadastral, né? Muito legal. O link da descrição aqui do vídeo também, a gente vai colocar Já a descrição do deixar. episódio aqui, a gente vai deixar também para agilizar. Alô, Maravilha. produção, não E esquece, aí, pô, a hein? gente está em 2023 já, e nesse ano é um ano de muitos eventos, um deles, junho, acontece com o Congrenorte. Vamos entender um pouquinho o que é o Congrenorte, quem são os corretores que a gente espera lá, se são os corretores do Norte, se é para todo o Brasil, o que a gente pode esperar aí do Congrenorte? Maravilha. Bom, o Congrenorte é um congresso de seguros da região norte, né? Mas por que não do Brasil? Tá certo? Porque eu quero convidar os corretores do restante do Brasil. Partiu Manaus. Gostei dessa hashtag. Serei Gostei. o anfitrião do congresso que ele é da nossa região. Margarete está aqui também, será uma das anfitriões. Tá? O Tiago esteve aqui, será um dos anfitriões, e o Jair, que não pôde estar presente, também do Tocantins será anfitrião do Congresso Regional de Seguros do Norte. É o segundo, né? É o segundo evento. O primeiro foi em evento Belém, foi em Belém. do Pará. Fizeram um evento muito grandioso, bonito também, mas eu pretendo fazer tanto quanto, né? Não digo que será melhor, porque melhor ou pior depende do seu juízo de valor. Mas eu entendo que eu pretendo deixar um legado onde os corretores
e o mercado de seguros, e também, por que não, a população que, se puder visitar, entenda a necessidade de proteções na região, entenda a promoção do desenvolvimento desse mercado, que ele é poderosíssimo para o planejamento financeiro das pessoas e das famílias, certo? Ele será um evento onde nós possamos nos conectarmos de uma maneira disruptiva também, porque eu pretendo que ele seja presencial, online, que ele pretende ser sustentável, porque também estamos no pulmão da Amazônia, Brasil, né? Do Brasil, a Amazônia. Assim, diria né? até do mundo, né? Do mundo, É verdade. Acabamos de ser notícia, né? Talvez Tá. ano que vem seja ou na minha cidade ou na sua, tá uma briga aí, onde vai Sim. ser a COP, né? Pois então, né? Temos esse desafio de promover sustentabilidade, tecnologia. O nosso evento, inclusive, comentei com você, ele será num centro de convenções vizinho ao Polo Industrial de Manaus, tá certo? Onde vamos tentar promover aí a visitação, inclusive, dos visitantes às empresas, às indústrias do Polo Industrial, tá certo? Para que entendam como maravilha, é que fazer uma isso. oportunidade, né? E Para eles também conhecerem. esse centro de convenção fica muito próximo de um local onde você pode também conhecer fazer um turismo fantástico, que é conhecer o encontro das águas do Rio Solimões Já e tô com do a roupa Rio de ir, Negro, hein? Já tô tá com a roupa certo? de ir. Onde você possa conhecer um pouco da formação do Rio Amazonas, que é o maior rio em extensão do mundo. Olha só, porque você também precisa ter uma experiência do turismo, da gastronomia, dos recursos daquela região que ela possa te promover. E por que não também conhecer as oportunidades do mercado de seguro? Gente, ele é do marketing. Tem atrativo turístico, gastronômico. Se eu não fosse, eu já ia. Eu já tô aqui, já tô com a roupa de ir. Não, mas o Érico tocou, a gente sempre aproveita nesses congressos para conhecer. Então, quando ele fala de turismo, uma maneira do corretor de seguros, porque a gente estende para todo o Brasil, é uma maneira do corretor de seguros ir atrás de conhecimento, capacitação e conhecer uma cidade maravilhosa como Manaus, né? Ver como é o desenvolvimento daquela cidade, isso é muito interessante. Então, o corretor de seguros, a gente convida que eles venham de todo o Brasil, não só da nossa região norte. Mas para a gente da região norte é muito importante que as seguradoras, que toda a nossa indústria de seguros saiba desse desenvolvimento, da importância da nossa região. E esse congresso, ele vai trazer muito isso, que foi o que trouxe o nosso em Belém em 2018, para eles verem, que foi o primeiro. Então, para eles verem a realidade da nossa região. E é aquilo, né? O corretor que às vezes não está na região norte, mas às vezes tem um cliente. É hora de fazer contato com o corretor local para estar ali, se esse cliente precisar de um apoio, precisar de uma visita, esse deslocamento ficar menor, né? Porque aí a gente está falando de parcerias e um evento como esse propõe muito network, não é isso, gente? Muito network. Se tocou no assunto, o corretor que de repente atenda ali, e olha, o Polo Industrial de Manaus, em sua maioria, tem suas sedes administrativas dessas empresas em São Paulo, no Sudeste, certo? Então, muitos corretores atendem lá no Sudeste empresas do nosso polo industrial, né? Outro desafio que eu não toquei, mas o Thiago tocou aqui, é o desafio logístico da região norte, né? Somos uma região cercada por rios, então o transporte desses insumos ele se dá muito fluvial e parte rodoviário, tá certo? Então, muitas vezes, e o aéreo, tá? Então, por que não também falarmos do desafio logístico e também oportunidades de seguro de transporte, onde pouquíssimos profissionais são especializados no seguro transporte. Por que não fazermos esse debate também? Spoiler de conteúdo aí, hein? Com Spoiler de certeza. Conteúdo. A Educa Seguros é parceira do Congresso Norte, então vai estar apoiando nessa questão de conteúdo. Então, corretor, pode esperar grandes conteúdos também atrativos na parte de conteúdo. Vai ser um evento que vai agregar muito para o corretor de seguros nesse quesito também, com certeza. Esse é o nosso grande objetivo. Eu falo exatamente qual é o legado que este evento vai deixar para a nossa região,
tá? Eu não digo, não vai deixar para Manaus. Muito pelo contrário, ele vai deixar para toda a região e para o Brasil também. Por quê? Verdade. Porque é um holofote para a nossa região, entender os desafios dessa região e as grandes oportunidades que existem. E por que essas oportunidades ainda não estão sendo preenchidas, né? Oportunidade existe, dinheiro tem em cima da mesa. Você consegue enxergar dinheiro em cima da mesa? Eu consigo. Tá. Só que esse dinheiro, essa oportunidade tem que ser preenchida para alcançar esse dinheiro. Eu até brinco no meu escritório, quando eu falo de planejamento financeiro, eu coloquei uma caixa de acrílico com notas de dólar. Tá certo? Que é para fazer essa brincadeira. Do marketing. Para fazer essa brincadeira. Eu tô espantada. Tá vendo essa mesa aqui, Marina? Tem dinheiro em cima da mesa, tá? Só que esse dinheiro tem que ser alcançado, tem que ser preenchida essa oportunidade, né? Então, é isso que nós queremos debater. O desenvolvimento do mercado de seguros e entendermos as oportunidades que precisamos preencher. E como preencher? São os gargalos e as oportunidades. Alô, corretor, vamos embora proteger, né? Deixar a região norte mais protegida e com muito mais negócios? Quer saber mais sobre o Congrenorte? Link. Então, hoje a gente está cheio de link aí na descrição do episódio. Então, tem mais informações se você quer saber como fazer essa inscrição. Pacote, se você não é de Manaus. Do Congrenorte aí no link. Completinho, né? completinho. Todas as informações referentes a esse evento você encontra aí no site do Congrenorte. Link está na descrição. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Sei que vocês não vieram ao Rio só para nos visitar, mas reservaram um tempo aí na agenda de vocês aqui para gravarem com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Margarete. Gente, muito obrigada. Foi uma manhã maravilhosa. Estar com a equipe toda do Seguro na Prática aqui. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, pessoas experientes, que entendem o nosso mercado. Foi um papo suave, gostoso, que é assim que o seguro tem que ser, né? Ele tem que ter esse papo, essa cultura do seguro, essa leveza. A gente é leve, né? Exatamente. A gente tem que deixar aquela linguagem técnica e falar a linguagem que o cliente entende. Que ele quer escutar. Então, agradeço muito o convite. Obrigado, Érico, que proporcionou esse bate-papo com toda a região norte. Obrigado por vocês propagarem o nosso congresso e a nossa cultura de seguro. Muito obrigada. Olha para a câmera ali e convoca os nossos corretores da região do estado do Pará. Gente, convida eles. Corretores do Brasil. Também. Do Brasil. Vamos lá. Corretores de todo o seguro de todo o Brasil, vocês estão convidados a participar do nosso Congresso Norte, que vai acontecer no dia 28 e 29 de junho em Manaus. Venham. Vem comigo. Também quero agradecer a todos vocês essa oportunidade, esse papo leve, suave e descontraído. De fato, eu acho que tem muito a agregar os seguros na prática, falarmos dessas oportunidades que existem. Então, fiquei muito feliz de debater com vocês aqui essas oportunidades. A oportunidade de convocar você, corretor de seguros, você do mercado de seguros e também do anexo ao mercado de seguros, de assistência, de serviços. Por que não? Venha para Manaus em junho de 2023, 28 e 29 de junho. Participe desse congresso, entenda as oportunidades de atuar na região norte, né? E no dia seguinte será o Festival Folclórico de Parintins. E se você quiser visitar Parintins, venha conosco também. Então, pessoal, a gente encerra aqui o episódio, mas a gente quer te ver lá no Congrenorte, hein? Valeu, hein? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.